E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre privatização. Eu quero falar sobre as mitologias referentes à privatização, porque o debate no Brasil está interditado desde 1950, desde a década de 50. A gente não discute exatamente. Você sabe, você que está me vendo, sabe por que é melhor ter uma empresa estatal, por que é melhor ter uma empresa privada cuidando das riquezas da nação, extraindo as riquezas da nação? Você já parou para se questionar por que você é contra ou por que você é a favor? E eu vou tratar 4 mitos básicos da privatização. O primeiro deles é a venda das riquezas nacionais. A gente vai trabalhar isso com a Constituição brasileira e você vai ver que é impossível vender as riquezas nacionais. Impossível. O segundo mito é o mito da geração de riqueza para o povo brasileiro. Quer dizer, a riqueza do subsolo e etc., como é que ela se transforma em riqueza para o povo brasileiro? Você vai ficar surpreso quando você olhar os números da Petrobras, que eu estou usando de exemplo o balanço da Petrobras aqui, antigo e o novo. Você vai ficar surpreso de onde vem e onde é que efetivamente a gente vê a riqueza indo para o bolso do povo brasileiro, para o orçamento público, etc. Você vai ver como é absolutamente irrelevante o que o governo recebe de dividendo diante da geração de riqueza que a empresa proporciona. O terceiro mito é o mito do preço de banana, né? Que todas as empresas estatais que foram vendidas em todos os tempos têm essa crítica pelas pessoas que foram contra, de que foi vendida a preço de banana. A gente vai discutir isso, um pouquinho mais de filosofia e de finanças, né? Não tem muito a ver com a questão política e ideológica. Só vou explicar para vocês como é que as pessoas que estão do lado de cá, as pessoas que estão analisando o mundo inteiro, né? Inclusive as empresas que poderiam comprar as empresas estatais, fazem conta, não é? Para dizer quanto uma empresa vale ou quanto não vale. E por fim, acho que é o mais difícil de todos, a gente vai trabalhar a mitologia do setor estratégico. Primeiro mito da privatização. Você não deve confundir a venda de um CNPJ. A venda de uma Eletrobras, por exemplo, é a venda de um CNPJ. A venda da Petrobras é a venda de um CNPJ. A gente vai falar das questões estratégicas no final. Vamos falar agora especificamente da venda das riquezas nacionais, né? A nossa Constituição nem permite que você venda riquezas nacionais. Ela já define, acho que no artigo 20, se não me engano, quais são os bens da União. São todos os bens. Na verdade, a União ela tem direito sobre qualquer exploração comercial, produtiva que vai ser feita sobre qualquer coisa relacionada no Brasil. Então, assim, se alguém quiser, a gente sabe disso, se você quiser vender alguma coisa para alguém, montar uma carrocinha de pipoca dentro da lei, você vai precisar de um alvará, de uma autorização, etc. Então, a União, ela extrai de qualquer atividade comercial, produtiva, etc. do Brasil, ela extrai recursos, extrai participações, impostos, etc. No caso das riquezas minerais, o Brasil é riquíssimo e etc., quando a Vale foi vendida, fala assim, o Brasil vendeu Carajás tem minério para 400 anos, etc. Realmente tem. Só que você não vendeu Carajás. Carajás continua sendo um bem da União, está escrito na Constituição. Vou ler o parágrafo 1º do artigo 20. É assegurado nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos de administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural, de recursos hídricos, de outros recursos minerais, etc., plataforma continental, marca territorial. Tudo é bem da União e tudo está garantido que a União vai extrair alguma coisa dali. Não interessa se é estatal ou se é privado o controle. Depois a gente discute questões estratégicas. Do ponto de vista da venda dos recursos naturais, é impossível, é inconstitucional vender recursos. O governo não vendeu Carajás para a Vale. Quem comprou a Vale, na época, levou, de preço a gente pode falar depois, levou um contrato de exploração. Se alguém comprar a Eletrobras, vai levar um calhamaço de contratos de exploração. Se alguém comprar a Petrobras, vai levar um calhamaço de contratos de exploração. Não vai levar riqueza nenhuma. Se o governo decidir alterar de uma hora para outra, ó, não quero que você extraia mais e eu vou te indenizar,
cumprindo contratos, como deve ser, ou se fizer uma loucura maior ainda, como já se aventou aí, eu vou simplesmente expropriar e não vou pagar nada, como cansa-se de fazer em países onde não se respeita contrato, e claro, por isso que esses países são muito pobres. Então, assim, é impossível vender. E essa parte do governo ter um poder absoluto sobre nós é muito, muito, muito ruim. Mas qual é o problema do Brasil? Como o Brasil é anti-iniciativa privada, um estado como o Maranhão, por exemplo, tem um estado como o Maranhão que teve um presidente do Senado, o presidente da República, não é? Um cara poderosíssimo. E 94% da população, até a última vez que eu vi, não tinha acesso a água e esgoto tratado. A água e esgoto tratado também ninguém pode chegar, tenho 30 bilhões de dólares, captei lá no exterior, captei com a Melinda e o Bill Gates, eles querem em 5 anos, com esses 30 bilhões de dólares, colocar toda a população do Maranhão com esgoto sanitário e água tratada. 30 bilhões, conseguiram captar, etc., mostraram que é um bom negócio. Só fará quando o governo disser que pode. Se o governo disser que pode, nas condições que o governo quiser. Se ele disser o seguinte, mas o povo maranhense vai ter que pagar R$50 no mínimo para ter aquela água. Ele não tem dinheiro, então não faz. Praticamente tudo no Brasil depende da boa vontade do governo. É impossível vender as riquezas nacionais. Impossível. Se o governo de Minas ou o governo federal, quem tiver o acesso, departamento de produção mineral, etc., entender que é estrategicamente ruim para o governo brasileiro, para o país, que se extraiam essas riquezas da jazida de Carajás, ele vai alterar o contrato dele com a Vale. Essa mitologia não pode ser uma justificativa para você ser contra ou a favor da privatização. Porque, assim, o governo já é soberano, todo-poderoso, a gente não tem o que fazer contra ele. Se ele disser que não é para produzir, você não vai produzir. Eu só espero que o governo cumpra contrato, porque quando o governo não cumpre contrato, o calote é como se fosse um calote de todos nós. Então todos nós nos tornamos cidadãos financeiros de segunda classe no mundo, e aí quando você for viajar para os Estados Unidos você vai pagar R$9 no dólar, depois 10, depois 11, aí você fica paupérrimo, né, com um governo que não cumpre contrato. Então é isso, pessoal, essa justificativa não existe, é impossível, é inconstitucional vender os bens da União, tá? Você vende uma empresa, você vende um CNPJ, uma casquinha que tem um calhamaço de contratos, e que esses contratos o governo continua recebendo, tudo. Ele só não recebe o dividendo, que a gente vai falar agora. Agora deixa eu mostrar uma coisa que eu tenho quase certeza que você nunca viu, apesar de ser informação pública. Qual é a verdadeira geração de riqueza para a nação brasileira? Qual é a riqueza que a Petrobras gera para a nação brasileira? É aquele lucro espetacular que ela teve lá em 2012, 11, 30, 35 bilhões, 28, 20 bilhões de reais. Essa é a riqueza que ela gera para o povo brasileiro. São os dividendos que ela paga ao governo, que ela gera de riqueza para o povo brasileiro. Você vai ficar surpreso como isso é absolutamente irrelevante. Vamos falar agora só da riqueza que na veia a Petrobras gera para nós. É enorme, mas você vai ver de onde vem. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui. Primeiro que eu quero mostrar para vocês, estão vendo aí, isso aí é do quarto trimestre de 2014. É só para mostrar para vocês como o governo recebe, já recebia antes, né? Porque a mudança na lei foi depois do impeachment da Dilma, e a gente está falando do quarto trimestre de 2014, como o governo recebia e ainda recebe uma fortuna com relação à exploração de petróleo da Petrobras. Em reais, sem a participação governamental, o custo da Petrobras de extração, lifting cost, seria de R$32. Com a participação governamental, que são os impostos, etc., royalties, um monte de outras coisinhas, não convém aqui a gente esclarecer, R$75,70. Aí volta para mim aqui agora. Gente, assim, o governo é responsável pela maior parte do custo da extração. Aí você fala, caramba, então por isso que eu pago uma gasolina cara? Sim, mas assim, o nosso pacto social é esse, não é? A gente não paga imposto pra caramba para ter um país maravilhoso que dê saúde, educação universal e etc. Dá errado, mas o pacto universal é esse. Então a gente paga. Você está vendo o tamanho da receita do governo? Agora vamos olhar um outro slide, que aí eu vou voltar a 2012, quando a Petrobras tinha lucro, para vocês verem como a coisa é pouco relevante. Vou dar uma olhada. Aqui vocês estão vendo
valor adicionado, né, demonstrativo de valor adicionado público da Petrobras de 2010, 2011 e 2012. Eu quero que vocês olhem o seguinte, pega aí o ano de 2012, por exemplo. Quanto que a Petrobras efetivamente colocou de riqueza para nós? Vamos olhar aqui, pessoal gastou 23 bilhões e de impostos, taxas e contribuições 104 bilhões. Olha isso. E aí a gente chega, e remuneração de capital de terceiros é juros, e olha aqui embaixo, e aluguéis. Quer dizer, os aluguéis que ela paga aqui no Brasil, 14 bilhões de reais. E os juros que ela paga para credores, 18. Qual é a remuneração dos capitais próprios? Que aí é o ganho efetivo do acionista, 20 bi. E juros sobre o capital próprio, 8 bilhões. Tá? Agora volta para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. Quanto que o governo recebeu de dividendo? Foram 8 bilhões de distribuição, 8 bilhões e 800. O governo, vamos fazer uma conta simples, o governo tem metade da Petrobras, porque tem ação ON, ação PN, o governo tem a maioria das ONs. Vou colocar metade só para fazer uma conta simples. Significa que o governo recebeu de dividendo, o governo federal, Brasil, nós, União Federal, recebeu 4 bilhões e meio de dividendo. Mas qual é a riqueza que o povo brasileiro viu? 23 bilhões no bolso das pessoas que gastaram, as pessoas que pagaram suas moradias, as pessoas que distribuíram renda. E o orçamento público, o que o orçamento público viu? 104 bilhões de reais de impostos. Mais o que? Os aluguéis. Você poderia, por exemplo, ser dono do imóvel que a Petrobras aluga, se você comprar um fundo de investimento imobiliário da Petrobras. Entendeu? Então, assim, ela pagou 14 bilhões de aluguéis. E os juros, o juro é ruim. Não, porque você pode comprar debêntures da Petrobras, o seu fundo de pensão pode comprar, provavelmente até comprou debêntures da Petrobras, o seu futuro, a sua aposentadoria pode depender desse juro que a Petrobras está pagando. E ela pega dinheiro emprestado para quê? Para crescer. Então, nessa brincadeira, a gente está falando aí de e se você fizer a conta, depois você volta, uns 160 bilhões de reais de riqueza gerada. Que maravilha, alvíceras, espetacular essa empresa, concordo integralmente. Quanto é que você ganhou por ser sócio majoritário da empresa? 4. Quer dizer, ela gerou 160 de lucro, lucro para a população, o lucro real que a população vê, a riqueza real que a população vê, que é o petróleo lá nos quintos dos infernos que ela tira e transforma em 160 bilhões de riqueza para nós. E a gente está lutando, se digladiando, se matando por causa de 4 de dividendo. Mas é muito pior do que você imagina. Vamos olhar agora, vou pedir para vocês verem, o de 2017. 2015, 16, 17, quando a Petrobras teve prejuízo. Ou seja, o dono não teve lucro. Vamos começar pela parte de baixo, dá uma olhadinha aqui. Olha ali, a última linha do ano de 2015... remuneração de capitais próprios, menos 35 bilhões 171. Volta para mim aqui, gente. Menos significa que o controlador, a União, nossa participação nela, perdeu 35 bilhões. A gente só é dono de 50%, então a gente perdeu 17. A nossa riqueza foi estraçalhada em 17. Mas sabe o que o povo percebeu? Nada. Por quê? Porque a riqueza foi muito maior que a Petrobras gerou para nós. E aqui eu estou falando bem da empresa. Eu quero mostrar para vocês o que efetivamente é a riqueza que a pessoa consegue. Dá uma olhada para mim aqui. Olha lá. Do valor adicionado total a distribuir, nós temos 216 bilhões. A Petrobras pagou 28.800 de pessoal. Olha que espetáculo. De impostos, taxas e contribuições, 117 bilhões. E de aluguéis, 28. Então a gente tem nessa brincadeira aqui... sem fazer muita conta, mais de 200 bilhões, quer dizer, mais de 200 bilhões de reais que a menina jogou na nossa economia espetacularmente com impostos, com salários. Isso sem contar a multiplicação, porque quando ela paga o salário também gera imposto no cara que compra. O que ela gerou de riqueza para quem é credor dela, infelizmente é muito credor estrangeiro, porque o brasileiro não tem muito esse hábito de comprar debênture privada, mas tem que voltar a ter, ou começar a ter, né? Tá certo? E nós vimos que mesmo quando a empresa dá prejuízo, mesmo quando por acaso deu problema, o governo continua recebendo. Você, cidadão, a gente recebe 200 e tantos bilhões de reais, mesmo quando ela dá prejuízo. Por que você se importa com o controle?
O que eu estou comentando aqui, em essência, é que a riqueza real depende, isso é importante, coloca na cabeça, a riqueza real de uma empresa, que ela gera para nós brasileiros, depende da operação dela e não do controle. Vamos falar de questões estratégicas adiante, não do controle. Então, assim, esses números são irrefutáveis, não é?